Bom, gente, boa noite. A gente vai estar trabalhando aqui as questões da lista de exercícios que o professor Antônio passou. E vamos lá, né? Questões aqui a respeito do capítulo 5 do Moisés. A gente tem aqui essa primeira questão, que diz o seguinte: a lampadinha de uma lanterna alimentada por uma bateria de 9 volts tem um filamento de tungstênio, cuja resistência à temperatura ambiente é de 20 graus Celsius. É de 4,5 ohms. Quando acesa, dissipa uma potência de 1,5 watts. Calcule a temperatura do filamento, sabendo que o coeficiente de temperatura da resistividade do tungstênio é alfa igual a 4,5 vezes 10 a menos 3. Bom, gente, para resolver esse tipo aqui de problema, a gente vai ter que recorrer a uma expressão que a gente vê lá no capítulo 5 do Moisés. Pessoal, arrumar aqui a caneta. Ok, tá bom assim. Vamos lá. A gente sabe o quê? Que a resistência ela é dada por essa expressão. R igual a ρ, o comprimento, sobre a área da seção transversal. E esse ρ aqui, ele é a resistividade do material, certo? Onde esse ρ, a resistividade, ela varia linearmente com a temperatura. Isso para uma aproximação razoável, né? É 1 mais alfa T menos T0. Certo? Acredito que nós já vimos uma expressão muito parecida com essa quando a gente estuda dilatações lineares. Bom, e substituindo aqui essa expressão na expressão da resistência, a gente tem o seguinte: ρ0, 1 mais alfa, T menos T0. Onde esse ρ0 ele vai ser a resistividade na temperatura inicial, certo? Bom, se a resistência do material é ρ vezes L sobre S, então a resistência do material na temperatura zero, que a gente pode chamar aqui de um R0, vai ser ρ0 L sobre S, certo? Isso aqui vai implicar que a resistência é ρ0, 1 mais alfa, T menos T0, L sobre S. Ah, não, L sobre S não, que eu já substituí lá, certo? Então a gente chega nessa expressão para a resistência. Aí agora a gente precisa encontrar a resistência, né? A resistência é, porque nesse caso a resistência à temperatura ambiente ele já nos deu, né? Deixa eu até anotar aqui os dados da questão. Dados. A gente tem aqui que a diferença de potencial é 9 volts, que a resistência à temperatura ambiente, que a gente pode chamar de um R0, é 4,5 ohms, e também que a potência é 1,5 watts, e o alfa é 4,5 vezes 10 a menos 3. Ok. A gente precisa encontrar a resistência logo. A resistência nesse caso, a partir desse potencial. A gente sabe o quê? Que a potência é I vezes V. No entanto, a nossa corrente, a intensidade da corrente, é V sobre E. Aí a gente faz essa substituição simples aqui. A gente vai ter V sobre R vezes V, que é igual a V quadrado sobre E. Então aqui a gente tem a nossa potência. Certo? Aí a gente isola. Por que que a gente faz isso? Porque a questão ela dá para a gente a potência e dá para a gente a diferença de potencial. E a gente vai ter que a resistência vai ser V ao quadrado sobre P. Então, vindo para cá, nossa resistência vai ser o quê? Vai ser 9 ao quadrado, que é 81, dividido pela potência, que é 1,5. Isso aqui vai dar aproximadamente 54 ohms. Certo? Então, a nossa resistência é 54 ohms. Descoberto a resistência, agora a gente vai descobrir a temperatura, que nesse caso é o que a questão pede, né? Ela pede aqui para a gente ver ó, a temperatura do filamento. E ele dá o alfa para a gente.
Então, nesse caso, a gente agora só substitui na fórmula. Substituindo os valores, a gente vai ter o seguinte. 54 é igual a 4,5. 1 mais 4,5 vezes 10 a menos 3, que nesse caso é o nosso alfa, né? Que é a constante. A temperatura vezes menos a temperatura inicial, que é 20. Certo. Bom, aqui tem 4,5. O 54 também é múltiplo de 4,5, então a gente divide aqui todo mundo por 4,5. Aqui a gente tem 12, é igual a 1 mais 4,5 vezes 10 a menos 3, t menos 20. Esse 1 passa para lá, a gente vai ter 4,5 vezes 10 a menos 3, t menos 20, igual a 11. Ok? Aí aqui a gente tem o seguinte. A gente tem 4,5 vezes 10 a menos 3t, menos 4,5 vezes 20. 4,5 vezes 10 é 45, então vezes 20 vai ser 90. 90 vezes 10 a menos 3, igual a 11. 90 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 0,09. Então, t vai ser o quê? Aqui é 11. 11 mais 0,09 dividido por 4,5 vezes 10 menos 3. Isso aqui vai ser o mesmo que 11,09 dividido por 4,5 vezes 10 na menos 3. Aí eu já calculei para me antecipar. E a gente tem que a temperatura em graus Celsius é 2,464 vezes 10 terceira graus Celsius. Opa. E isso em Kelvin, a gente soma mais 273, né? Vai dar o quê? 2.464 mais 273 vai dar 2.737,4. Nesse caso faltou o vírgula 4 aqui nesse caso. Tirar esse vírgula 4 aqui. Isso. É só isso mesmo, tá correto. Essa não tá certo. T igual a 2.737 Kelvin. Ok? Essa aqui é a nossa resposta do item 1. Ou se colocar vírgula 4, tudo bem. É porque na calculadora, quando faz a multiplicação aqui, aí fica um vírgula 4 depois desse 4. Aí se quiser colocar 2.737,4, tudo bem. Se não, tudo bem também. Bom, e aqui a gente tem a segunda questão, né? Questão aqui um pouco mais complexa. Na figura abaixo, uma bateria alimenta o circuito conforme a posição da chave S. Quando a chave é ligada, a bateria de fé em V0 fornece uma corrente I0 à resistência equivalente, formada pelos três resistores de resistência R, R e 2R. E a diferença de potencial nos seus terminais cai para 95%. Determine R em termos de V0 e I0. Beleza, vamos lá. Primeiramente, o que a gente faz? A gente desenha o nosso circuito, né? Vamos aqui fazer o item 1. Então, vamos aqui desenhar o nosso circuito. A gente tem aqui uma diferença de potencial, certo? A gente vem aqui, aí a chave ainda não está ligada ainda. Aí a gente tem aqui uma resistência. Opa! Vai, a gente tem que ter uma resistência. Mais para cá. Vai ter outra resistência aqui. Aí aqui vai ter outra resistência. Resistor nesse caso, né? Aqui é a chave S. Aqui é o V0. Bom, a gente convenceu aqui um sentido para a corrente.
para a gente poder analisar, né? Eu vou até mudar a cor aqui. Uma corrente inicial sai da bateria, supondo que aqui nesse V0 seja uma bateria, né? Está fornecendo corrente para o sistema. Ou seja, uma corrente vai sair daqui, vai ser uma corrente que a gente pode chamar de I0, certo? Aí ela vem para cá, né? I0. Nesse caso aqui, como aqui a gente tem esse nó, essa corrente ela vai se desfazer da seguinte forma. A gente pode fazer uma corrente I1 para cá e uma corrente I2 para cá. Ela vai passar pela resistência, a corrente I1, vem por aqui novamente, I1. Vai sair aqui do resistor também uma corrente I1, e ela vem para cá em direção a esse outro nó. Aqui vai ter a corrente I2, e se aqui entrou uma corrente I0 e saiu uma corrente I1 e uma corrente I2, então se aqui entra uma corrente I2 e uma corrente I1, vai sair uma corrente I0, né? Isso aqui é a aplicação direta aqui das leis de Kirchhoff. Se você soma as correntes que entram e que saem de um nó, isso aqui tem que dar zero, né? Nesse caso, a gente considera negativo as correntes que saem e considera positivo as correntes que entram. Aí a gente tem aqui novamente a nossa corrente I0, ok? Considerando aqui uma bateria que não tenha, nesse caso aqui não está dizendo, né, que é uma bateria, só subentende. Mas vamos lá. A gente precisa encontrar aqui a resistência equivalente. A gente percebe aqui que esses dois resistores eles estão aqui associados em paralelo. Ou seja, chamando aqui de A, para a gente simplificar aqui esse resistor, 2E é paralelo a E. Ou seja, a gente pode simplificar o nosso circuito da seguinte maneira. Ok. Aí aqui vai ter só a resistência equivalente. Aqui vai ter o resistor R. E aqui vai ter, nesse caso, a nossa chave aqui já vai ter sido fechada, né? Porque diz que o circuito ele foi ligado. Aí vai estar fechado aqui, né? V0 mais menos. Bom, quem vai ser essa resistência equivalente? Como os capacitores aqui eles estão em paralelo, a resistência equivalente vai ser dada por essa expressão. O inverso da resistência equivalente é a soma do inverso das resistências. 1 sobre 2R mais 1 sobre R. Que nesse caso aqui vai dar 2R vezes R vai dar 2R quadrado, né? Não, nesse caso, como eles estão em série, nesse caso a gente soma os que estão... acabei me equivocando aqui. Esse aqui é o passo 2 da resolução, não é o passo 1. Troquei aqui os resistores. Vamos lá. Isso, agora sim está coerente. Eu somei a resistência equivalente, eu vou somar primeiro a desses dois resistores aqui, ó, que eles são os resistores que estão em série. Depois que eu vou mexer nesse resistor interno, certo? Considerando aquilo que eu disse. Ou seja, esse resistor ele está associado em série com esse resistor. E a gente sabe que resistores em série a gente soma as resistências, ou seja, vai ser R mais E. Então a resistência equivalente desse resistor aqui vai ser 2E. Vou botar até aqui. Em série. Ok, pessoal? Desculpa aí o equívoco. Mas vamos lá. Agora a gente simplifica novamente o nosso sistema. A gente tem aqui dois resistores em paralelo. Então a gente vai ter isso aqui. Aqui o nosso potencial é zero. Aqui a gente vai ter o nosso R aqui. A gente pode chamar de um R aqui linha, para diferenciar daquele outro. Beleza? Então vamos lá.
Como aqui eles estão em paralelo, a gente vai fazer isso aqui que eu tinha feito antes. Eu tinha invertido os passos, mas de certa forma ia dar o mesmo resultado. Vai ser 1 sobre R mais 1 sobre R aqui. R aqui é 2R, então 1 sobre R aqui é 1 sobre R mais 1 sobre 2R. 1 sobre R aqui vai ser 1 sobre... Ah, não, 1 não. Nesse caso tem que tirar MMC. MMC entre 2R e R é 2R quadrado. Aí aqui vai ficar 2R mais E. Não, 2R mais... Ah, o R aqui é 2R também. É isso. 2R. Aí vai ficar 4R quadrado embaixo. Isso. Agora sim. 4R quadrado. Aqui vai ficar 2R mais 2R. Aí vai ficar 4R dividido por 4R quadrado. Então, 1 sobre R aqui é igual a 1 sobre R. Aqui é 1. Então, a resistência equivalente, nesse caso R é Q', que a gente encontrou aqui, vai ser E, certo? Ok. A gente achou aqui essa resistência equivalente aqui, ó, esses três resistores poderiam ser substituídos por esse resistor R aquele de capacitância E, ok? Vamos lá. O que que a questão pede? Ela pede para o item 1, determine R em termos de V0 e I0. Então vamos lá. A gente tem o quê? A diferença de potencial nos terminais da bateria é a diferença de potencial nos terminais vai ser igual a resistência equivalente, né, vezes a corrente, certo? Aplica aqui a lei de Ohm. Diz que a diferença de potencial é a resistência vezes a corrente. Nesse caso, a resistência equivalente é E. E a corrente é a corrente I0 que a gente chamou. Só que o que que a questão diz? A questão ela vai falar que quando a gente liga a bateria, essa potência, a diferença de potencial nos terminais cai para 95%. Ou seja, o meu V, AB, é igual a 0,95 V0. Aí a gente substitui aqui, ó, 0,95 V0 é igual a R vezes I0. Então, a nossa resistência que ele pede para a gente determinar em termos de V0 e I0 é essa expressão aqui. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Então vamos lá para o próximo item, né? Que nesse caso agora ele pede para a gente calcular a resistência interna da bateria. Porque se a gente observa esse circuito aqui, ó, vou até colocar aqui de vermelho, ele vai ter uma bateria, aqui vai ser uma bateria. Essa bateria ela tem uma resistência interna aqui, ó, certo? Aí a gente tem que determinar essa resistência interna aqui, ó. Então vamos lá.
botar aqui 2, determinar a resistência interna. Deixa eu mudar a cor aqui. Então vamos lá. A gente tem que, nesse caso, como é uma bateria com diferença de potencial V0, a diferença de potencial na bateria V0 é o quê? É a resistência total vezes a corrente, que nesse caso a gente chamou de uma corrente I0, que a própria questão dá pra gente. I0. Mas quem é essa resistência total? É a resistência equivalente, que nesse caso é R, mais o Rzinho, que é a resistência interna da bateria. Então, V0 é quem? R mais Rzinho vezes I0. Só que quem é... Vou até colocar aqui R aqui, linha. Só que o nosso R aqui, linha, é igual a R. Só que quem é o nosso R? É 0,95. A gente encontrou no item anterior, que é 0,95 vezes 0 e 0. Aí a gente substitui. V0 é igual a 0,95, aliás, R, né? E 0 mais R vezes 0. Fazendo aqui a distributiva, a gente vai ter 0,95 vezes 0 mais R vezes I0. Passando esse 0,95 subtraindo, a gente vai ter que R vezes I0 é igual a 0,05 vezes 0. Então, a nossa resistência equivalente é nada mais, nada menos que 0,05 dividido, vezes 0, né? Dividido pela corrente. Excelente. Então, esse aqui é a nossa resistência interna da bateria. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem também aqui o item 3, né? O item 3 ele pede a potência dissipada pela resistência equivalente. A gente sabe o quê? Que a potência é I ao quadrado vezes R. Uma das expressões que a gente utiliza para potência, né? Só que a potência dissipada pelo sistema, que nesse caso vai ter que considerar a dissipação total de energia, né? Vai ser nesse caso a gente quer a potência dissipada, é igual à corrente, que a gente tem que é I0, vezes a resistência equivalente ao quadrado. Aliás, ao quadrado não, é corrente que é ao quadrado. Certo? Por que que a resistência é equivalente? Porque a gente quer a potência dissipada, então a gente tem que considerar a resistência total do sistema. E quem é R aqui é o nosso próprio R. A resistência equivalente é igual a E, que é igual a 0,95 vezes 0 sobre 0. Então, a potência dissipada é I0 ao quadrado vezes 0,95 vezes 0 sobre I0. Então, potência dissipada vai ser 0,95 vezes 0 e 0. Ok? Então, vamos lá para o próximo. Também, o item 4, ele pede a potência de perda. Opa. O item 4, ele pede a potência de perda. A potência de perda. Então, vamos lá. Vou botar mais uma página aqui. Bom, a gente sabe o quê? Que a potência fornecida no próprio Moisés, ele mostra isso, é o quê? É a potência de perda, nesse caso, mais a potência dissipada. Então, a potência de perda vai ser a potência fornecida menos a potência dissipada.
certo? Então vamos lá. Quem é a potência fornecida? A potência fornecida é a potência total que a bateria fornece para o nosso sistema. E é quem? É a corrente vezes o potencial. Então, nesse caso, a potência de perda é I0 vezes V0, que é a potência fornecida, menos a potência de perda, que é a energia dissipada pelo resistor. Que nesse caso, vai ser quem? Vai ser é, esse, essa potência aqui que a gente acabou de calcular. Que nesse caso é 0,95 V0, nesse caso, V0 vezes I0. Então, a nossa potência de perda é 0,05 e 0 V0. Beleza. Vamos agora para a questão 3. A questão 3 ela pede o seguinte, tá? Deixa eu clicar. A questão 3 ela pede o seguinte: o valor finito da resistividade elétrica dos dielétricos utilizados nos capacitores resulta em correntes não nulas entre placas do capacitor, denominadas correntes de fuga. Considere um capacitor de placas planas preenchido com um dielétrico de constante dielétrica K e resistividade ρ. Uma figura de Merry do capacitor é o produto RC, denominado constante de tempo. Aí o primeiro item pede para a gente mostrar que esse RC tem dimensão de tempo. Bom, gente, existem duas formas da gente se fazer esse item A. Uma forma um pouco mais sofisticada e uma forma um pouco mais simples. Vamos começar aqui pela mais simples, que eu vou fazer as duas resoluções, e aí fica a critério de vocês qual vocês vão adotar. Vamos lá. A gente tem aqui, ele diz que a gente tem um circuito, né? E a gente tem aqui as placas do capacitor. Capacitor aqui de placas planas. E esse capacitor está preenchido aqui com um dielétrico constante. Vou fazer aqui, ó, pintar aqui. É um dielétrico de constante K. Ok. E a gente tem o nosso capacitor de capacitância C. A gente sabe pela lei de Ohm que a diferença de potencial nas placas desse capacitor é V igual a R vezes I, certo? E para um capacitor, a gente tem também que V é igual à carga do capacitor dividido pela capacitância. Ou seja, essas duas expressões elas dizem a mesma coisa. Então a gente iguala elas. Ok? Aí a gente joga a resistência, divide os dois lados por E, vai ficar Q igual a RC. Ou seja, aqui, ó, uma maneira de resolver bem simples. Só que assim, não diz muito da. Assim, a gente não vê muito as coisas variarem, né, nesse tipo de resolução. É por isso que também, até inclusive na época que eu fiz esse problema, aí eu fiz essas duas resoluções, né, para me estar informado do que poderia ser cobrado. Mas vamos lá. Então, vamos aqui montar o nosso circuito. A gente tem aqui, né, polo positivo, polo negativo. Ele diz que tem uma resistência, né, e tem um capacitor aqui. Tá aqui nosso capacitor. Aí mais, aqui menos. Deixa eu apagar isso aqui. Aqui é uma resistência R. Aqui o nosso capacitor de capacitância C. Vai estar preenchido aqui com dielétrico, né? E constante K. Aqui é a nossa bateria. Nesse caso, ela fornece carga para o sistema por meio dessa força eletromotriz. E o que que a gente sabe? A gente sabe que a questão ela diz que é um capacitor, né, de placas planas, e também fala resistividade.
E ele diz para a gente determinar que, que ele tem dimensão de tempo, certo? Espera aí, isso, tá certo. Mostra que ele tem dimensão de tempo. Ah, não, eu estou respondendo, me confundi, eu estou mostrando a letra B. Eu vou passar aqui, vou responder a letra A. Vou mudar aqui, peraí. Isso aqui é a letra B, isso aqui é a letra B. Bom, vamos terminar aqui de responder, aí a gente vai para A, que eu já comecei aqui. Passei pela letra A que eu nem vi. Aí vamos lá, a gente responde a letra B, que já iniciou, e depois responde a letra A, para não sair do raciocínio. A gente sabe o quê? Que o capacitor, ele perde carga, né? Esse capacitor ele vai perder carga ao longo do tempo. E a equação da descarga, como a gente sabe, ó, é, vamos lá, a equação da descarga. Se a gente consultar o capítulo 10 do Moisés, ele vai nos mostrar que a equação da descarga de um capacitor é essa aqui, ó, dq dt mais Q sobre C. Isso não é nada mais, nada menos do que é, as leis de Kirchhoff, né? Porque aqui você tem a resistência vezes a corrente, que é dq dt, mais aqui o potencial do nosso capacitor, a diferença de potencial das placas do capacitor. E o que, que a primeira lei de Kirchhoff fala, se não me engano, é que a soma das quedas de potencial em um circuito tem que ser iguais a zero. E nesse caso a gente aqui iguala a zero. Ou seja, nosso modelo aqui está consistente. Então vamos lá. A gente joga esse Q sobre C para o outro lado. A gente vai resolver essa equação diferencial aqui de primeira ordem por separação de variáveis, certo? A gente separa aqui essas variáveis. Aí vai ficar. Dividir logo aqui os dois lados por E, para ficar mais interessante. dq dt igual a menos Q sobre RC. Ok. Aqui a gente vai ter dq sobre Q é igual a dt sobre RC. Aqui é negativo, né? Certo. Então, a gente tem aqui, a gente integra dos dois lados, né? Como a gente está resolvendo essa EDO aqui por separação de variáveis, e o tempo, como a gente aqui está integrando no tempo, esse tempo ele começa no instante igual a zero, né? T igual a zero, e vai até um instante t qualquer. E a nossa carga, supondo que o nosso capacitor ele já tenha carga inicialmente, então a gente bota aqui uma carga Q0 até uma carga Q. Como aqui a gente tem uma integral que usual, né? Essa integral aqui é o ln de Q menos ln de Q0, certo? Aplicando aqui já o teorema da variação total, é menos T sobre RC. Só que quem é RC? RC é uma constante de tempo do capacitor, que geralmente os livros chamam ela de tal e o C embaixo, que ela tem dimensão temporal, que é o que a gente vai provar na letra A que eu pulei. A gente tem aqui um ln da diferença, que ele pode ser escrito como ln do quociente, certo? Que aqui, nesse caso, é menos t sobre RC. Passando esse ln, aplicando a função exponencial de ambos os lados, se eu aplico a função exponencial, nesse caso, peraí, se eu aplico aqui a função exponencial de ambos os lados, não vou aplicar aqui na escrita para não carregar a notação, aí esse ln vai sair, né? Vai ficar Q sobre Q0 igual a exponencial de menos t sobre tal c. Já substituí aqui o RC por essa constante aqui, ó. Então, a gente tem que a carga do nosso capacitor
E. Ah, lembrando que esse tal aqui, ele varia de 0 a t. Eu ainda não apliquei a variação nele. Se bem que vai dar a mesma coisa, né? Vai ficar exponencial q0 menos t sobre tal c. Aí, aplicando aqui, a gente vai ter o quê? Se é a exponencial de t menos e elevado a zero. Vamos lá, q0 exponencial de menos t tal c. Ele fica assim normal, menos, aí q vezes e elevado a zero. Só que como esse RC ele tem dimensão temporal, e esse aqui era t sobre RC, aí isso aqui zero. Aí vai ficar isso aqui, ó. Fica q de t igual a q0 exponencial de menos t sobre tal c. Esse aqui é o resultado da nossa... Aliás, da integral, né? Agora, a gente obtém aqui a corrente. A gente deriva isso aqui em relação ao tempo. dq dt vai ser o quê? Vai ser a carga Q0, né? Eu vou até apagar isso aqui para não confundir. Porque como eu já apliquei isso aqui de qualquer forma zero, aí não faz nem sentido eu adicionar ele aqui. Agora tá ok. Q0. Aí aplica a regra da cadeia, que vai ficar t sobre tal c, né? Vezes a exponencial de menos t sobre tal c. Ok? Aí a gente tem aqui que a nossa corrente, em função do tempo, é Q0 menos Q0. Ah, não, nesse caso esse T aqui soma. Eu apliquei já a regra da cadeia, que é 1. É 1. Q0 sobre aí tal C, exponencial de menos T sobre tal C. Só que é o seguinte, como a gente tem uma corrente zero, ou seja, uma corrente em T igual a zero, a gente faz o seguinte. I de zero, deixa eu corrigir aqui. I de zero é quem? É menos Q0 tal C vezes E T a vezes E elevado a zero. Que aí nesse caso a gente tem um I0, que é igual a menos Q0 sobre RC, que nesse caso é porque o nosso tal C é igual ao produto RC. Aí tomando isso em módulo e considerando Q0 igual a Q, aí a gente obtém que o Q, a corrente é igual a Q sobre RC. Certo? Aí a gente pode fazer esse problema dessas duas formas, né, dessas duas análises. Essa primeira aqui e essa segunda. Aí fica a critério de vocês. Eu acho interessante fazer as duas porque eu fiz as duas, aí eu não vou deixar passar. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Qual é a próxima? Vamos lá. Ah, letra A. Eu esqueci de responder. Vamos lá. Letra A. Opa. Letra A. Letra A, ela pede para a gente mostrar que tem dimensão temporal, o RC. A gente tem o quê? Vamos lá. Mostrar
que RC tem dimensão temporal. Vamos fazer uma análise dimensional aqui. A gente sabe que a resistência, a gente geralmente usa colchete para significar que a gente está fazendo uma análise dimensional. É ohm, certo? E a gente tem que a capacitância é farad, certo? E quem é ohm? É volt por ampere. Quem é farad? É coulomb por volt, certo? Então esse produto, se a gente pega aqui R vezes C, é volt por ampere vezes coulomb por volt. Esse volt aqui vai embora. Então a gente vai ter aqui coulomb. Quem é ampere? Ampere é, é a corrente que passa em um segundo em uma seção transversal de um fio. Ou seja, é coulomb por segundo. Aí aqui vai ter coulomb segundo sobre C. Aí a gente vem para cá, né, para ganhar mais espaço. Aí isso aqui cancela. S. Esse S aqui é segundo. Ou seja, a gente mostra aqui, parecendo 5 aqui esse segundo. A gente mostra que o produto da resistência vezes a capacitância vai ter dimensão temporal. Por isso que aqui, quando a gente está resolvendo, a gente substitui o RC por essa constante que a gente chama de constante temporal do capacitor. Devido a isso. Devido a ele ter essa dimensão temporal, esse produto, certo? Ok. Então agora a gente vai para a letra C. Deixa eu ver se é a letra C. Deixa eu ver se tem letra C. Mostre que RC é igual a ρ sobre vezes K sobre epsilon zero. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Isso, vamos lá. Letra C. Mostrar. Essa aqui é bem pequena. RC é igual a ρ K epsilon zero. A gente sabe o quê? Ó, sabemos que E é o quê? É ρ vezes o comprimento sobre a área da seção transversal. Quem é a capacitância de um capacitor preenchido com dielétrico com um dielétrico? Nesse caso é a constante K, é K vezes a capacitância dele C0, que é a capacitância inicial. Só que quem é C0? É epsilon zero vezes a área, que a gente pode chamar de S, dividido pela distância entre as placas. Aí aqui a gente faz esse produto. R vezes C é igual a ρ L sobre S vezes K vezes epsilon zero vezes S dividido por D. No entanto, a distância entre as placas é esse mesmo L. Ou seja, com esse D é igual a L, então R vezes C, isso aqui cancela. Essa área também é a mesma. Aqui vai ficar ρ K epsilon zero. Ok? Ou seja, a gente mostrou aí duas linhas praticamente. E realmente esse resultado é verdadeiro. Certo? Ok. Então agora a gente vai calcular o RC para sílica para K igual a 3,8. Gente, como aqui ele não deu a resistividade dela é 2,2 vezes 10 a menos 3 ohm vezes metro. Ok? Então vamos lá. Letra D. Calcular a resistividade para sílica, onde o K que ele dá é de... qual é o K que ele dá? 2,2? Não, é 3,8.
3,8. Então, aí a resistividade que a gente utiliza é 2,2 vezes 10 a terceira ohm vezes metro. É R vezes C, 2,2, né, que é o nosso ρ, vezes 3,8. Aliás, esse aqui é o ρ, né? Eu vou invertir. Esse aqui é o K, 3,8, vezes o ε0. Vou até destacar aqui. Esse é o K. Vezes ε0, que é aproximadamente 8,85 vezes 10 a menos 12. Esse aqui é o ε0. Aí fazendo esse produto aqui, para mim não usar outra só com esse produto, isso aqui é para dar aproximadamente 7,4 vezes 10 a menos 9. Acredito que esse produto aqui não vai ser problema para vocês, né? Ok? Vou deixar aqui destacar. Então vamos para a quarta questão. Aqui a gente tem uma questão clássica também, né? Deixa eu até afastar aqui. Que é dessa ponte de resistores aqui. A figura abaixo mostra uma ponte de resistência, circuito amplamente utilizado para a medida de resistência R1 e R2 de resistências elétricas. R1 e R2 são resistências de valor fixo. RV é uma resistência de valor continuamente ajustável e Rx é a resistência a ser medida. Um eletrômetro E mede a diferença de potencial VAB entre os pontos A e B. Mostra que, quando VAB é nulo, Rx é igual a R2 vezes RV dividido por R1. Bom, gente, eu não vou nem fazer outro desenho, vou utilizar esse desenho aqui para a gente fazer algumas considerações. Vamos lá, a gente tem aqui a nossa diferença de potencial, aí a gente adota positivo para cá. Opa, tá muito ruim. A gente adota positivo para cá, negativo para cá. Aí a gente vai ter aqui uma corrente, né, que sai da bateria, essa corrente inicial. Essa corrente vem por aqui, né? Aqui a gente tem um nó. Aí essa corrente ela se divide aqui, ó. A gente pode falar que é uma corrente R1, I1 vem para cá, e uma corrente I2 vem para cá. Aí essa corrente I1 passa por aqui, passa por aqui. Aqui a gente encontra outro nó, né? Aí a gente supõe-se que uma corrente I3 vem para cá, e aqui também uma I3 vem para cá. E para cá vem outra corrente, que a gente pode, como aqui era I1, aqui pode ser I2. E aqui, nesse caso, vai ser a outra corrente. Aí, deixa eu ver. Ah, não, eu inverti aqui as. Aqui, nesse caso, é a corrente I1 ainda. É I1. E aqui I2. Isso. Agora tá coerente. Não estava fazendo sentido, não. Isso, agora tá coerente. E, novamente aqui, a gente vai ter o encontro de I1 com o I2. E aqui vai dar a nossa corrente I. Que I1 vem para cá, ele se divide nessa terceira corrente. I2 vem para cá, se divide nessa outra corrente. Nesse caso, nesses terminais aqui. Ah, não, nesse caso, nesses terminais não passa nem corrente. Enganei. Porque como o potencial é zero, acabei me equivocando aqui. Vamos lá. Como o potencial aqui é zero, aí por isso que aqui se mantém a mesma corrente. Estava achando estranho aqui, porque eu convencionei que aqui as correntes são iguais, sendo que sai uma corrente 3 aqui. Mas como o potencial aqui é zero, a corrente aqui se mantém a mesma. Certo? Aí, I1 mais I2 se torna novamente a nossa corrente inicial, que é I. Que aqui é, nesse caso, a aplicação total aqui que a gente pode ver das leis de Kirchhoff. Se entra I nesse nó, então sai I1 e I2. Se entra I1 e I2 nesse nó, então sai a corrente I.
certo? Se a gente desse o nome de uma corrente diferente, estaria sendo inconsistente, não estaria de acordo com o princípio, né? Por isso, aqui nesse meio, como a diferença de potencial é nula, não tem corrente. Então vamos lá. Agora a gente precisa equacionar esse problema. A gente já fez a análise das correntes. Bom, o problema diz que a diferença de potencial VAB é igual a zero. O que significa isso? Que VA menos VB é igual a zero. Ou seja, que VA, opa, isso ficou parecendo um VA é igual a VB, certo? O que que a gente quer? Queremos mostrar que Rx, que é a nossa resistência variável, é igual a R2 vezes RV dividido por R1. Ok. A gente vê o que nessa ponte? Que R1 ele é paralelo a R2, porque eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. E a gente vê também que RV é paralelo a Rx, e eles estão submetidos a uma mesma diferença de potencial. Ou seja, o que que a gente pode ver, perceber? Bom, até anotar, R2 é paralelo a R1 e RV paralelo a Rx. Consequentemente, se eles são paralelos, V1 é igual a V2. A gente pode chamar aqui de um V, só para ficar parecido com a letra, né? É igual a, aqui é um Rx, Vx, certo? Ok. E a gente tem o quê? V1 é lei de Ohm, né? É a corrente 1 vezes R1. V2, corrente I2 vezes R2. VV. Qual é a corrente que passa por esse resistor? É a corrente I1. Nesse caso vai ser I1 vezes RV. E quem é Vx? Quem passa por Vx é a corrente I2. Então vai ser I2 vezes Rx. Ok. Aí a gente iguala aqui, né? Como V1 é igual a V2, então I1 R1 é igual a I2 R2. Então, I1 dividido por I2, esse aqui está estranho, dividido por I2 é igual a R2 sobre R1. Ok, primeiro resultado a gente tem. E também, como VV é igual a Vx, então I1 vezes RV é igual a I2 vezes Rx. Então, I1 sobre I2 é igual a Rx sobre RV. Aí a gente obtém aqui essas duas expressões que a gente vai utilizar para terminar de responder o nosso problema. Vou colocar mais uma página aqui. Então a gente iguala isso, certo? Como I1. Opa. I1 sobre I2 é igual a I1 sobre I2. Isso implica que R2 sobre R1 é igual a Rx sobre RV. Consequentemente, Rx é R2 RV sobre R1. Beleza, deu certo. E a gente chega ao nosso resultado que a gente queria. Vamos lá. Respondido essa, e agora vamos para a próxima. A gente já provou aqui. Vamos para o próximo problema. Quinta questão. A condutividade de um cilindro de comprimento L e área de seção transversal S cresce linearmente com a distância, assumindo o valor S0 numa extremidade e S1 na outra. Calcule a resistência total do cilindro. Ok, pessoal. Vamos lá. Vamos fazer logo o desenho aqui.
do que a gente tem aqui um cilindro, que inicialmente ele vai ter uma seção transversal aqui um pouco menor, e diz que ela vai crescer, né, para uma seção transversal aqui S1. A gente vai ter mais ou menos isso, grosseiramente, né, de maneira grosseiramente desenhada. Que não é isso tudo. Aqui é S0, aqui é S1, e a gente vai ter aqui um cilindro de comprimento L. Ok. Como aqui a gente percebe que varia linearmente, certo? A gente pode escrever aqui, ó, como uma função linear o nosso comprimento. Uma função de primeiro grau, como é linear, uma função linear do formato ax mais b, certo? Onde, quando x igual a zero, a gente vai ter que s de x é igual a S0. Quando x igual a L, a gente vai ter que S de x é igual a S1, que é o que a gente obteve ali. Então vamos lá, vamos aplicar essas duas condições. Ó. S de 0 é igual a vezes 0 mais b. Ou seja, b é igual a S0. Ok. Então a gente obtém o seguinte. Sx é igual a ax mais S0. Agora a gente aplica a nossa segunda condição, que é se x igual a L, S de x igual a R. Então, S de L é igual a vezes L mais S0. Então, aqui vai ser S1 igual a vezes L mais S0. Então, nosso A vai ser quem? S1 menos S0 dividido por L. Ok? Aí aqui a gente obtém as nossas expressões. Então, a gente vai ter o quê? S de x é S1 menos S0 dividido por L vezes x mais S0. Pronto, o primeiro passo a gente já fez. Agora, vamos lá. Como esse cilindro, e aqui é um cilindro condutor, né? Ele varia de comprimento, a nossa resistência também vai variar. Por quê? Porque a resistência depende diretamente da área da seção transversal, certo? Então, a gente pega aqui um elemento infinitesimal de comprimento, ó, dx, e calcula a resistência nesse elemento infinitesimal. Esse elemento infinitesimal ele vai ter uma distância, uma seção transversal, né, específica, e a gente calcula a resistência nessa seção transversal. Então vamos lá. Calcular a resistência para um elemento de comprimento dx. dE é igual a dx, né, sobre um sigma s. Por quê? Porque a fórmula da resistência é R igual a L sobre sigma S. Então, quem é L? É o dx, que é o comprimento que a gente está calculando, e a gente chama de dr porque é infinitesimal. Mas quem é dx? Aí a gente encontra dx. Encontrar dx. Se a gente pega essa expressão, ó, S de x é igual a S1 menos S0 sobre E vezes x mais S0. A gente deriva ela em relação a x. A gente tem aqui S1 menos S0 sobre L. Então, quem vai ser dx? Vai ser L sobre S1 menos S0 vezes ds. Pronto, encontramos nosso dx. Agora é só substituir. Aí logo a gente tem o quê? Logo dr é L S1 menos S0 vezes sigma. É sigma, isso. Sigma S
ds. Então a gente integra, né? Faz aqui uma integral de dr, integra de ambos os lados. Esse L, o sigma, o S1, o S0 e o vão ser constantes. Então, L, sigma S, S1. Opa, o S não vai ser constante, que a gente está integrando em ds. É S1 menos S0, a integral de ds sobre S. Só que a seção transversal, ela varia de onde até onde? Ela varia de S0, que a questão falou, ela varia linearmente, até S1. Pronto, a gente tem aqui uma integral trivial de se resolver, né? Então, a integral de dr é o próprio R, L sobre sigma S1 menos S0, vezes Ln de S1 menos Ln de S0. Então, a nossa resistência vai ser L sobre sigma S1 menos S0, Ln de S1 sobre S0. Vou destacar aqui a resposta. Beleza. Foi. Menos um problema. Deixa eu ver se só pede isso na questão. Sim, só pede isso. Então vamos para a próxima. A questão está aqui embaixo. Do resistor infinito. Questão aí muito clássica, né? De eletromagnetismo. Tanto para capacitor quanto para resistor, essa questão é bem vista aí. Tanto no Moisés quanto no Halliday. E só que na lista do Moisés não tem com resistores, ela tem com capacitores. Mas vamos lá. O circuito elétrico, da figura abaixo, é constituído por um número infinito de resistores idênticos. De resistência E. Determine a resistência equivalente desse circuito em termos de E. Ok, pessoal. A gente tem um resistor infinito, ou seja, a gente tem que simplificar esse problema e ir achando as resistências equivalentes. Vamos lá. Bom, como foi que eu resolvi esse problema? Primeiramente, eu chamo aqui da situação inicial, né? Situação A. Aí eu vou fazer a situação B, que já é simplificada. Se eu venho daqui do infinito, ó, porque esse aqui continua para cá. E eu vou fazendo as resistências, aplicando resistor em paralelo, resistor em série, eu vou ter um resistor, uma resistência equivalente. Essa resistência equivalente, ela vai ser dessa forma aqui, ó. Eu vou ter aqui o resistor R, né? Aí eu vou ter aqui, ó. E aqui eu vou ter o meu último resistor. Vou ter que R, E. Opa, não, esse circuito aqui tá muito feio. Deixa eu fazer ele de novo. Pera aí. Agora melhorou. Vou fazer aqui o outro. Isso. Aqui vai ter uma resistência E. Aqui uma resistência equivalente, porque eu estou vindo do infinito, né? Aqui é. Aqui é. Ok. Certinho. Porque eu vou vir aqui, ó. Eu vou ter um resistor aqui, uma resistência em série. Depois eu vou ter um resistor em paralelo, um resistor em série, um resistor em paralelo. E vice-versa. Agora aqui eu vou ter o quê? Dois resistores em paralelo. Aí a gente sabe que para resistores em paralelos, eu vou ter aqui uma nova resistência equivalente, Req', que vai ser o quê? A resistência equivalente que eu já tenho aqui, mais 1 sobre E, que é essa resistência aqui. Isso aqui vai me dar o quê? Req', já aqui fazendo MMC direto, vai ser Req, vezes E, dividido por Req, mais E. Ok. Quem é esse Req'? Aí a gente desenha ele aqui, ó. Faz um sistema, um outro circuito. Oh, faltou o de cima.
Eu vou fazer ele aqui. Apagar aqui. Vamos lá. R, R, R aquele. Esse R aquele é esse resistor aqui, ó. R vezes R aqui, mais R. Ok. Agora o que? Esses capacitores aqui, eles estão associados em série. Aí o que que eu faço? Eu pego aqui e calculo uma resistência equivalente de duas linhas, só para diferenciar o nome de um do outro, que vai ser a soma, né? Porque eles estão em série. É sempre associar o seguinte: para capacitores, quando os capacitores estão em série, a capacitância equivalente vai ser a soma dos inversos das capacitâncias. E para resistor é o contrário. Para resistores em série, vai ser o somatório normal. Aí e vice-versa. Aí que a gente soma R aquele mais R mais R. Aí a gente substitui R aquele aqui, ó. Vai ser R aqui vezes R sobre R aqui mais R aqui mais 2R. Ok. R aqui. Duas linhas. Aqui vai ter que alongar um pouco mais, que vai ser mais 2R. Opa, 2R vezes R aqui mais R. Deixa eu arrumar aqui. Vamos lá. Então aqui a gente vai ter R aqui, duas linhas, vezes R aqui mais R, igual a... Bom, gente, para a gente não estar trabalhando com uma equação, que aqui as nossas variáveis vão ser as resistências equivalentes, a gente chama isso de uma variável qualquer. Eu chamei de x, né? Aí, considerando, porque senão fica muito carregada a notação. R é Q, duas linhas, igual a R é Q, porque a gente está procurando a resistência equivalente, né? Igual a x, a gente vai ter x vezes x mais r, igual a xr mais 2r, x mais r. Ok. X ao quadrado mais xr é igual a xr mais 2xr mais 2r quadrado. Excelente. Então a gente vai ter o quê? X ao quadrado menos, nesse caso, fica 2rx, né? Que vai ficar 3 de um lado. Isso mesmo. Vai ficar 2r, xr mais 2xr, vai ficar 3xr. Aí menos esse xr vai ficar menos 2xr aqui. XR e RX, eu vou botar é, RX, que aí fica a constante e a variável. Menos aqui para aparecer um Q, que é um R. 2R quadrado igual a zero. Bom, gente, aqui a gente tem uma equação aqui do segundo grau, a gente pode resolver, vou resolver aqui com fórmula de Bhaskara. Vai ficar 4R quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2R quadrado. Delta aqui vai ficar 8, né? Mais 4 dá 12. 12R quadrado. Ok, excelente. Então a gente vai ter que o nosso x é o quê? É a raiz de b, aliás, menos b, 2r, mais ou menos a raiz quadrada de 12r quadrado, dividido por 2 vezes 1. Então x é igual a... A gente sabe que 12 é igual a 2 raiz de 3, então vai ficar 2r, mais ou menos 2 raiz de 3r, dividido por 2. Isso aqui é igual a r, mais raiz de 3r, mais ou menos, né? Então a gente tem o quê? x1 é igual a r
mais raiz de 3 é x1 é igual a E1 mais raiz de 3. E o nosso x2 é igual a E menos raiz de 3. Então, x2 é igual a E1 menos raiz de 3. A gente considera só a parte positiva, né? O x1, pois x1 é maior que zero. O zero ficou parecendo um 6. Zero. Ah, de novo. Ah, tudo bem, tudo bem. Vocês entenderam. Então, a gente chamou de x a resistência equivalente, né? Então, a nossa resistência equivalente é R1 mais raiz de 3. E aqui a gente finaliza o problema achando o resultado correto. Certinho, pessoal? Espero aí que tenham entendido e, graças a Deus, chegamos à última questão. Última questão. Deixa eu só dar uma olhada aqui para ver se eu respondi todas certinho mesmo. Ok, ok. Letra A, letra C, letra D. A letra B foi que eu respondi primeiro, que também ela era um pouco mais assim, abstrata, né? Aqui tá certo, respondi o item 4, o item 3, o item 2, o item 1, certo? Eu chamei aqui de B, porque é o capacitor, né? A, B. Ok. Aqui o item 1, questão 1. Então tá ok. Respondi todas. Então vamos lá para a sétima questão. Vamos lá. Espera aí. Tá, vou apagar essa folha. Vamos lá. Uma rede de alta tensão de corrente contínua cobre a distância de 500 metros entre a usina geradora e a estação de distribuição, e, portanto, a corrente perfaz 1000 km no percurso de ida e volta. A usina gera uma potência de 5 gigawatts. Há uma voltagem de 500 kV. Calcule a área da seção dos cabos de alumínio para que a perda nesses cabos por efeito Joule não exceda 5% da potência gerada pela usina, dado que a resistividade do alumínio é 2,65 vezes 10 a menos 8 ohm vezes. Vamos lá, né? Ok. Vamos lá. Vamos anotar os dados primeiro da questão, né? Porque é um texto muito grande. A gente tem que a distância D é 500 quilômetros. Isso aqui é o mesmo que 500 vezes 10 a terceira de metros. A gente tem aqui que, nesse caso, é o tamanho dos cabos, né? O tamanho dos cabos. Agora, aqui é a distância que a corrente percorre, que a gente chama de desão, que é 1000 quilômetros, que é igual a 1000 vezes 10 a terceira de metro. A potência, nesse caso, que é gerada é de 5 gigawatts, que é igual a 5 vezes 10 a nona de watts. Potência pra caramba. A diferença de potencial, ou tensão, ou voltagem, tudo a mesma coisa, é 500 kV. A gente quer, nesse caso, aliás, ele deu a do alumínio, né, a resistividade. E a gente quer a área, né, a área da seção transversal, que a gente pode chamar de S. É o que a gente quer. Ok, anotando aqui os dados, agora bora para a matemática dele. Sabemos, a gente sabe o quê? Que a resistência, né, é dada pelaquela fórmula lá que a gente já usou aqui nos exercícios anteriores. Aliás, a resistência não. Então é potência. A gente está interessado na. Faz sentido falar de resistência. É potência. Isso mesmo. A potência é o quê?
V quadrado sobre R. Porque como está falando de efeito Joule, o efeito Joule é a energia que se dissipa, né? Devido, por exemplo, por meio do calor, dissipação por forma de calor, que é uma das principais dissipações de energia que ocorre em rede elétrica, né? Mas quem é a resistência que a gente tem aqui? A resistência é ρ L sobre S. Por que a gente usa essa com ρ? Porque a questão deu a resistividade. Ela não deu a resistividade em termos de sigma, mas sim de ρ. Então aqui P é igual a V ao quadrado sobre ρ L sobre S. Então P é igual a V ao quadrado S ρ vezes L. Esse meu P está parecendo um ρ, mas vai dar certo. Mas a gente quer o S. Então a gente isola ele aqui, ó. S é igual a P vezes ρ vezes L dividido por V ao quadrado. Que a gente quer que a área da seção transversal. Ok. Agora a gente substitui os dados, né? Só que ele falou o quê? Que a potência... Ó, ele diz aqui que calcule a área da seção para que nesses cabos não tenha a perda por efeito Joule, né? Não exceda 5%. Ou seja, eu vou fazer o cálculo para a minha área considerando 5% dessa potência de gigawatts. Ou seja, 5% de 5 vezes 10 a nona é 0,05 vezes 5, opa, vezes 5 vezes 10 a nona, que eu já fiz o cálculo aqui na calculadora, é aproximadamente 250 vezes 10 a sexta watts. Logo, temos que a nossa área, substituindo agora os dados, né, 250, que a gente tem nossa fórmula aqui, né, que primeiro é a potência, vezes 10 a sexta, vezes a resistividade que ele deu, que é 2,65 vezes 10 a menos 8, vezes a distância, o comprimento dos fios, né, o comprimento dos cabos, que é de 500 quilômetros. Nesse caso é o comprimento, peraí, 500 quilômetros. Não, aqui é a distância entre a usina. A corrente faz o percurso de 1000 quilômetros, ou seja, os cabos, né? É 500 quilômetros vezes 10 ao cubo, dividido por 500. Essa linha aqui está muito top. Dividido por 500 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Deixa eu ver se está ok. Ah, aqui está certo. 500 aqui, esse 500 aqui é o do potencial, que é kilovolts. S é igual a, nesse caso, essa multiplicação aqui dá 3.000, aí 1.250 vezes 10 vezes 10, dividido por 25 vezes 10 elevado a 10, que é igual a 13.250 vezes 10 a menos 9, é o menos 9. Então, a seção transversal aqui, ó, 1,3 vezes 10 a menos 5 metros quadrados. Ok, certinho. Deixa eu só mudar aqui. Bom, pessoal, essa aqui é a área da seção transversal. Pessoal, e é isso.
Espero que vocês tenham compreendido ao máximo. E qualquer dúvida ou qualquer erro aqui na minha resolução, vocês me mandem mensagem para que eu possa estar corrigindo e ok? E é isso. Muito obrigado aí. Boa sorte.